Olá, irmãs, tudo bem? É um prazer estar de novo falando com vocês. A saudade já está bem grande, né? É muito estranho não poder ver o rosto de vocês durante a aula, não poder conviver, mas tem sido maravilhoso o nosso contato pelas redes sociais. Deus tem possibilitado a tecnologia para que a gente deixe esse tempo um pouco mais leve, né? E a comunhão tem sido maravilhosa. Então, nós só temos realmente a agradecer e louvar o Senhor, porque essa comunhão, essa alegria que tem invadido nossos corações, tem nos dado força para passar por esse período tão diferente, né, na vida de todo mundo. Hoje nós vamos mais uma vez compartilhar uma lição referente ao livro de Josué, que vem no nosso livro A Conquista da Terra Prometida, que a gente está estudando, né? Já mostrei nos outros vídeos aqui para vocês, é do pastor Augusto Nicodemos, e tem sido maravilhoso. Nós vemos como Deus realmente tem dado para o seu povo essa terra, né? Uma conquista que pode parecer a olhos humanos uma conquista de exército, mas que nós temos visto aqui na palavra de Deus que em nenhum momento tem sido isso, né? Ela realmente foi dada por Deus para aquele povo. E eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos ser abençoados com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso e que tem dado, Senhor, formas de nós compartilharmos da sua palavra. Venha abençoar agora, Senhor, essa lição. Abençoa para que a gente possa aprender, Senhor, com este relato de Josué, nos ensinando, Senhor, aquilo que realmente o Senhor tem para nós, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as irmãs em cada casa, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada uma, tu sabes aquelas que estão sozinhas, que estão necessitando, Senhor, da tua alegria. Que o Senhor preencha, Senhor, o coração de cada um, Senhor, com a tua alegria, com a tua força, sabendo, Senhor, que esses são momentos que irão passar, Senhor, mas o Senhor é sempre presente na nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a segunda parte aqui do capítulo 10, porque nós vimos a primeira parte na semana passada, né, quando nós vimos os gibeonitas pedindo socorro para Israel, Israel vindo em socorro dos gibeonitas devido à aliança que eles tinham. Nós vimos os reis se juntando para atacar Gibeão, e vimos como Deus é quem guerreou realmente por eles, né? Deus fez uma chuva de pedras, Deus fez o sol parar, a lua parar, deu claridade para que Josué terminasse aquela batalha. Então nós vimos ali situações miraculosas e extraordinárias que Deus realmente pôde fazer, né? Então nós acompanhamos tudo isso, mas existe uma segunda parte nessa história toda, né? E a segunda parte de Josué, capítulo 10, nós vemos aqui que ela trata do castigo que Deus reserva para os ímpios, para aqueles que não obedecem, para aqueles que se mantêm idólatras, né, se desviam dos seus caminhos, e também um convite de Deus para que a gente celebre a paz, para que esses ímpios celebrem a paz, antes da aproximação desse juízo final que nós teremos, né? Então, nós vamos ver que a lição de hoje ela é muito sobre a questão do pecado, né? E muitas vezes o pecado ele não tem sido muito falado, ele não tem. A gente gosta mais quando a gente abre a Bíblia e fala sobre amor, sobre o cuidado de Deus conosco, a misericórdia. Falar sobre o pecado não parece ser um assunto muito agradável, né? Porque ele atinge frontalmente a nossa responsabilidade. Então, muitos cristãos vivem hoje praticando o pecado normalmente, e principalmente por uma coisa chamada falta de temor a Deus.
a gente fala muito sobre o amor de Deus e muito pouco sobre o temor a Deus. E o temor a Deus, ele é quem faz com que você pense 2 vezes antes de pecar, né? E nós vamos ver hoje que Deus encara com muita seriedade a questão do pecado. Deus é justo, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E nós vamos ver que essa a questão do pecado não é algo que ele deixa para lá, né? Os deuses gregos, por exemplo, eles eram fruto da imaginação das pessoas e eles imaginavam esses deuses com muitas características humanas. Eles pensavam nos deuses cometendo adultério, fazendo intrigas entre eles, enfim, tinha uma série de coisas muito humanas, da natureza humanas, envolvidas nesses deuses, né? O nosso Deus, ele não é um Deus de imaginação humana, né? Ele é um Deus verdadeiro e, portanto, nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus reto, é um Deus puro, é um Deus verdadeiro e é um Deus que odeia o mal com todas as forças da sua natureza santa, né? O profeta Abacuque declarou que Deus, ele é tão santo que ele não pode nem sequer contemplar o mal. Olha só que bonito isso, né? Abacuque, capítulo 1, versículo 13, na primeira parte diz: Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, né? Um Deus que nos adverte sempre em relação ao tratamento que ele dá ao pecado. Muitas histórias da Bíblia ele deixou para mostrar como ele trata com o pecado, né? Nós, começando lá com Adão e Eva, nós vemos que quando eles pecaram, o que Deus fez? Disse: vocês vão voltar ao pó. Ele instituiu a morte, né? Entrou a morte no mundo. E não só a morte, mas muitas consequências do pecado que nós, enquanto humanidade, vivemos essas consequências até hoje, né? Nós temos também a situação do dilúvio, quando Deus já não... A perversão da humanidade era tão grande que veio essa catástrofe que foi o dilúvio, eliminando da terra, né, praticamente todos, né? Só sobrando Noé e sua família. Nós vemos Sodoma e Gomorra, que Deus também chegou no limite, né? E acabou em um dia ali, acabando com todas aquelas cidades. Nós vemos na vida de Moisés, de Davi, de outros, o pecado e a punição que veio sobre esse pecado, né? Então Deus, ele mostra através da palavra dele as consequências do pecado e a forma como ele trata esse pecado. Deus odeia o pecado e ele está disposto a castigar as pessoas por causa dele. Nós não gostamos muito de falar a palavra castigo, né? Castigo é uma palavra que a gente gosta de riscar do vocabulário, mas a palavra de Deus, ela é clara, que haverá castigo, né? Nenhum pecado passará sem castigo diante da santidade de Deus. O texto de Josué é mais um exemplo de como Deus, usando a nação de Israel, executou juízo e castigo sobre os amorreus, particularmente sobre esses 5 reis. O objetivo é mostrar que Deus odeia o pecado, que no tempo e na forma dele, todo pecado será punido, e também mostrar o seu chamamento para o arrependimento, né? Então, como eu disse, nós vimos aqui, até esse momento, a guerra, como é que se processou, Deus intervindo, o sol e a lua parando, e Deus dando aquela vitória extraordinária para Israel. E aí, nos versos 16 a 18, nós vamos ver qual foi a reação dos 5 reis, né? Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Olha só,
Que coisa que esses reis fizeram? No meio daquela grande batalha, eles foram se esconder. Os 5 se esconderam numa cova, numa caverna, né? E aí vem contar para Josué, ó Josué, estão lá tudo escondido, né? Aqueles grandes reis, né? Deixaram os soldados lá e foram se esconder. Olha, estão escondidos. E aí o que Josué faz? Fala para eles, vocês vão lá e tampem essa caverna com pedras. Eles não se esconderam lá dentro? Deixa eles lá, escondidos, né? Tampem eles lá com as pedras e vamos continuar na batalha. Sigam na batalha, né? No versículo 19, ele vai dizer, porém vós não vos detenhais. Não fica lá cuidando deles, não. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, a Arraial e Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Né? Então Josué diz para eles, ó, vocês sigam em frente, continuem a batalhar, porque o Senhor já deu na vossa mão, né? Mais uma vez, olha, quem está dando para vocês é Deus, né? E eles destroem então quase todos os soldados, alguns poucos fugiram, foram para cidades fortificadas, mas foi uma vitória extraordinária concedida por Deus. Né? E aí eles vão voltar e tratar dos 5 reis. Então, os 5 reis, aqui a partir do versículo 22, nós vamos ver que Josué foi julgar estes reis. Né? Depois disse Josué, abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra, que foram com ele, chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde, e sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova que ainda ali estão até o dia de hoje. Olha só, né? O que aconteceu? Esses 5 reis foram julgados, foram mortos ali na presença de todo o povo e Deus exigiu que eles trouxessem, que Josué trouxesse eles nominalmente, um por um, o nome de cada um para julgamento, né? Ele chamou então os capitães do exército, mandou aqueles reis deitarem no chão e eles colocaram os pés sobre o pescoço desses reis. A gente pode achar estranho esse costume, né? Mas esse era um costume da época e era um símbolo de triunfo sobre o inimigo, né? É por isso que Paulo escreve em Romanos, bem interessante a gente ver essas coisas que se ligam, né? Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, né? Então ele fala que o Senhor Jesus vai esmagar os inimigos debaixo dos pés. É essa a ideia, né? Porque era um costume da época de você colocar
no pescoço queria dizer que você tinha conquistado, né? Um triunfado sobre o inimigo. Então, com essa atitude, Josué ele queria demonstrar para o povo que aqueles reis que estavam ali deitados, derrotados, estavam demonstrando que Deus iria fazer isso com todos os inimigos de Israel. A gente vê aqui que ele fala: não temais, não vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque é assim que Deus vai continuar fazendo, né, colocando realmente os vossos inimigos. Eu fiquei pensando, né, quantas vezes Deus já nos fez triunfar em situações e nós, quando vem uma outra pela frente, a gente, né, bambeia, sem lembrar que o nosso pé já foi colocado muitas vezes, né, em situações ali derrotando o inimigo. Então, Josué queria que eles lembrassem disso. Olha, vocês não se espantem, não se assustem, porque o Deus que está fazendo isso agora vai continuar fazendo, né? Então, Deus queria incutir o temor no povo em relação ao pecado também, né? Ele queria mostrar que aqueles que idolatram, que seguem outros caminhos, são derrotados. Então, é como se Deus estivesse dizendo: é assim que eu tratarei os ímpios, eles serão esmagados debaixo dos meus pés, né? Em vários trechos da Bíblia, Jesus ele é descrito como esse rei que domina sobre os inimigos, né? Nós temos isso em vários trechos da Bíblia. Por exemplo, em Salmo capítulo 110, versículo 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Jesus é sempre descrito assim como um rei que vai dominar os inimigos. Josué cumpriu o que está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, em que Deus diz que ele amaldiçoaria todo aquele que fosse pendurado em um madeiro, né? Quem morresse pendurado em um madeiro seria maldito de Deus e não poderia ficar até depois do pôr do sol. Eles deveriam ser retirados antes do pôr do sol. E é isso que é feito. Eles são retirados e colocados numa caverna sem honrarias que poderiam ter sido feitas pelo seu povo, mas foram ali depositados naquelas cavernas que eles tinham se escondido. Paulo, ele vai usar essa passagem lá em Gálatas, capítulo 3. Procure aí na sua Bíblia também, tá bom? Não fica só olhando para o meu rosto. Pega a palavra de Deus, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Queria ouvir a voz de alguém lendo, a Cida lendo, né? Aquelas que todo domingo leem para mim, mas hoje só sou eu aqui. Gálatas 3,13 diz: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem... desculpa, estou lendo errado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo aqui, nos Gálatas, está falando que Jesus, né, foi colocado no madeiro, resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha que bonito isso, né? Antes do fim do dia, Jesus também deveria ser retirado do madeiro, e para isso eles se prepararam para quebrar as pernas de Jesus, para que ele morresse, né? E fosse retirado da cruz. Mas quando chegaram lá, o que aconteceu? Ele já estava morto. O que vemos nessa passagem de Josué é, num certo sentido, a forma como Deus trata o pecador. Ele o expõe no madeiro e torna maldito de Deus, como aqueles 5 reis. Eles foram expostos no madeiro e foram considerados malditos de Deus. O que nós vimos séculos mais tarde? Jesus Cristo exposto no madeiro como maldito do Pai.
O que aconteceu a eles, gente, deveria ter acontecido a mim e a você. Era para nós estarmos no madeiro, era para nós sermos sido considerados malditos do Pai. Mas o que aconteceu? Jesus tomou o nosso lugar. A dimensão da cruz para nossa salvação, ela é tão profunda. Às vezes nós falamos muito do nascimento de Jesus, da manjedoura, e realmente é lindo, é maravilhoso. Mas se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, se ele não tivesse recebido sobre ele a maldição, nós não poderíamos ser resgatados, né? Ele sofreu a maldição para que eu e você hoje pudéssemos nos reconciliar com Deus e servi-lo. Não mais seríamos condenados como foram aqueles reis ímpios. Olha que fantástico isso, né? Foi a cruz que tirou a maldição de nós. Jesus tomou sobre si. Por isso que a dor do pecado que veio sobre Jesus, a dor da separação dele com o Pai naquele momento, foi maior do que qualquer coroa de espinho. A dor física de Jesus foi muito grande, mas a dor espiritual, que não foi provocada pelos judeus que estavam ali em volta dele, mas foi provocada por mim e por você, né? Ele tomou sobre si o nosso pecado. Então, este momento aqui dos reis é um símbolo do que realmente aconteceu com Jesus, né? Dos versículos 28 até o versículo 39, nós vamos ver que Josué continuou essa campanha, matou mais 7 reis, conquistando toda aquela terra de Canaã. Eles tomaram Maquedá, Líbna, Laquis, Gézer, Eglon, Hebron, Debir, que eram as principais cidades dos amorreus. Josué foi executando a condenação de Deus sobre aquele povo, porque nós vemos que Deus usou Israel como instrumento de justiça dele, né? E nós vamos ver aqui do versículo 40 a 43, que Josué, ele então realmente conquista ali toda aquela região, né? Versículo 40 tem: assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Mais uma vez, eles vão retornar a Gilgal felizes, né, com uma grande vitória. Então, nós vimos que Deus, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito a Israel, né, de dar aquela terra a eles. Toda a região, as montanhas, o centro-sul, todas as cidades, todos os reinos foram destruídos. Restaram poucas cidades, mas a espinha dorsal dos cananeus, né, havia sido quebrada. A partir de Josué capítulo 11, nós vamos poder ler a respeito de outras pequenas vitórias que Deus vai dando a Josué e de como ele começou a repartir a terra entre as tribos de Judá. Então, mas essa grande conquista, né, do praticamente o total da terra foi feita ali. Nós temos muitas lições para hoje. Esse não é simplesmente um relato sanguinário de uma batalha, de a gente ver essas coisas, mas é muito mais, tem muito mais nesse relato e é isso que a gente vai ver. Então, algumas lições que ficam para nós. Primeiro, Deus odeia o pecado e determina a destruição completa dos que o aborrecem. Essa é uma questão primordial na nossa lição de hoje.
Deus odeia o pecado, Deus odeia a idolatria, e esses povos, eles eram idólatras, eles adoravam a criação e não o Criador. Eles adoravam o sol, a lua, eles adoravam as estrelas, né? Mas eles não adoravam quem realmente eles deveriam adorar, que era o Criador de tudo isso. Eles transformaram a glória de Deus revelada na sua natureza em glória humana. Eles não se tratavam de um povo inocente, mas de gente que havia voltado as costas a Deus. A Bíblia afirma aqui em Salmo, capítulo 19, versículo 1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Então a glória do Senhor, ela brilha em todo lugar, ela está ao nosso redor. Por isso que não há ninguém que não conheça a Deus. Nós não nascemos ateus, nós não nascemos idólatras. Na verdade, nós rejeitamos a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza e na nossa consciência. Então, mesmo povos que você pode achar que não são alcançados pela palavra escrita ou falada, Deus tem formas de se manifestar a esses povos, né? Deus tinha suportado por muito tempo a idolatria desses povos, a imoralidade, a perversão daquelas culturas. Se você estudar um pouco de história antiga aí, você vai ver os absurdos realmente de hábitos e costumes imorais que havia. Então, tinha chegado a era do juízo, quando aqueles povos não arrependidos iriam ser exterminados da terra, e para isso Deus usou o povo de Israel, né? Deus odeia o pecado e nenhuma transgressão passará em branco. Todo pecado terá o devido castigo, neste mundo ou no vindouro. Ele nos atingirá. Números, capítulo 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha só, o vosso pecado vos há de achar. Nada passará em branco, né? Em Êxodo, capítulo 23, nós temos exatamente Deus falando para Moisés o que seria essa conquista, né? Qual o objetivo dessa conquista da terra? Êxodo, capítulo 23, versículo 23 e 24. Diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. É isso que vocês vão fazer. O meu anjo vai adiante de vocês, o meu anjo vai destruir todos esses povos, e vocês não vão se inclinar aos seus deuses. Então aqui Deus está já falando de antemão para Moisés que aqueles povos eram idólatras e que ele estava indo para exterminar toda essa idolatria da terra, né? Então, no versículo 32 e 34, ele ainda vai falar: e porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. E infelizmente nós vamos ver que mais para frente o povo de Israel acaba sendo laçado, né, por todas essa idolatria e tudo. Mas Deus tinha determinado para ele o porquê que ele deveria estar conquistando aquela terra. Então nós vemos que Deus é um Deus justo. Ele não simplesmente destruiu aqueles povos
nossa, criança, pequenininha, velho, tal, todo mundo tinha que morrer. Sim, né? Havia um histórico, havia uma justiça a ser feita. Deuteronômio capítulo 9, versículo 4 e 5 diz: Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, quando vocês estiverem vitória, não pense que pela retidão de vocês, não pense que vocês são melhores que eles, que eu fiz pelo mérito de vocês, mas eu fiz pela maldade deles. A vitória que eu estou dando para vocês não é porque vocês são retos, mas é porque eles são ímpios. Isso faz uma grande diferença, né? Eu os usei para punir a maldade daquelas gerações por causa da sua imoralidade, idolatria e perversão. Então, a vitória que eu estou dando para vocês, povo de Israel, não é porque vocês são santos, vocês são puros, vocês são justos. Não, eu estou dando essa vitória porque os outros são impuros, perversos, né? Estão sendo punidos através de vocês. Então, havia chegado a hora do acerto de contas e Deus, que odeia o pecado, no tempo certo, ele traz o juízo. Então, nós devemos saber isso, que nada passa impune ao Senhor, né? A segunda coisa que nós devemos ver nessa lição é que Deus punirá os impenitentes no devido tempo. Às vezes nós podemos pensar que esses extermínios apresentados de mulheres, homens, crianças são contrários ao cristianismo. É uma parte da Bíblia ali contrária a um Deus de amor. Mas a verdade é que Deus tem um dia preparado em que julgará toda iniquidade da raça humana, incluindo homens, crianças, velhos, todos. Todos comparecerão diante de Deus e prestarão conta dos seus pecados. Idólatras, rebeldes, injustos, ímpios serão castigados diante do Altíssimo. A Bíblia fala do juízo de Deus, fala do inferno, fala do lago que arde com fogo e enxofre eternamente. E esse dia haverá. E aí nós podemos ver que assim, é isso que nós podemos julgar hoje como, nossa, que coisa terrível. É pouco diante do que vai acontecer, né? Porque o juízo final será terrível, quando Deus realmente vai julgar a todos. Deus, às vezes, através da sua palavra, ele nos dá vislumbres de como será esse dia. Ele fez isso lá em Sodoma e Gomorra, ele fez no dilúvio, e às vezes ele antecipa o julgamento dele e faz aqui e agora. Quando o castigo vem sobre o ímpio neste mundo, é como se Deus já estivesse antecipando o que acontecerá com ele no dia final. Claro, coisas ruins também acontecem para os filhos de Deus, mas aí o Senhor, ele está corrigindo, ele está aperfeiçoando a fé daquele cristão, né? No caso dos ímpios, é a ira de Deus sendo antecipadamente derramada sobre eles. Nós, quando vemos essas coisas, todas que acontecem, nós devemos orar. Senhor, eu sei que não é por causa da minha justiça que eu estou sendo poupado. Eu não sou melhor do que os ímpios, mas é por sua misericórdia que eu não sou arrastado e destruído com eles. É só pela tua graça que eu não serei punido no dia do juízo. Isso, irmãos, sempre tem que ficar muito claro para nós, né? Nós somos poupados de coisas, nós temos muitas situações que não acabam acontecendo com a gente, não é por conta das coisas que nós fazemos, né? Por nosso mérito. Ai, não, olha, como eu sempre orei muito, né? A gente sempre acaba caindo para o lado do que a gente faz, do lado que da forma como a gente agiu. Se nós somos poupados, se Deus nos livra de muitas coisas, é literalmente pela misericórdia dele. Nós estamos tendo aqui uma participação especial do Paçoca, daqui a pouco ele para.
né? Então, nós devemos ver isso, né? Que a misericórdia de Deus é quem nos dá todas as coisas. É pelo seu amor, pela sua misericórdia, que nós não somos arrastados, que nós não somos destruídos juntamente com os ímpios. A terceira coisa que nós temos de lição aqui é que Deus usa instrumentos humanos para executar o seu juízo. Deus poderia ter destruído aqueles povos do mesmo jeito que ele fez com Sodoma e Gomorra, com um sopro, com um vento, mas ele fez o quê? Ele usou os israelitas. Da mesma forma que quando os israelitas se desviaram da aliança com Deus, Deus também usou nações inimigas para punir os judeus, né? Então Deus usa governos, Deus usa pessoas que são estabelecidas como instrumentos, né, para punir malfeitores. Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, em Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4, ele diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, as autoridades, elas são ministros de Deus para castigar aqueles que fazem o mal. A quarta lição que a gente tira é que, às vezes, Deus executa seu juízo publicamente. Por que que Deus faz isso, né? Por que que Deus fez isso com aqueles reis, de colocar eles no madeiro, todo o povo vê? Ele faz isso para humilhar os altivos. Ele faz isso para advertir os rebeldes, para demonstrar as consequências do pecado, para incutir temor em seu povo e convidar os que lhe pertencem a ser como os gibeonitas, que ao ver que se aproxima o juízo, buscaram a paz com Israel, né? Então, do mesmo jeito que Deus mostra que vai punir o pecado, ele nos convida para a reconciliação. Nós somos chamados para fazer parte do povo dele, para que o juízo não nos alcance e destrua. E a última coisa que nós temos para aprender com essa história, né, é que a vitória final é de Deus, embora ela ainda esteja por vir. Nem é preciso citar todos os versículos aqui que a gente teve no texto, que falam que Deus destruiu os reis, que Deus pelejou, que Deus deu vitória, né? O Senhor era o segredo dessa nação de Israel e é por esse motivo que a vitória deles foi completa. Ele cumpriu a sua promessa e isso aponta para a vitória final do Criador. Deus cumpre suas promessas, Deus é vencedor. Essas guerras representam o conflito de Deus, de Cristo e seus inimigos, e revelam que Deus está com o seu povo e que a vitória é certa e virá no tempo dele, do modo dele, né? Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 2, versículo 2 e 4 diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, nós vemos que a seu tempo, Deus vai rir, né, de todo aquele que achar que é mais poderoso que ele. O Novo Testamento, ele registra esse triunfo final e público, né, de Cristo sobre os seus inimigos. Nós vamos ver aí em vários trechos do Novo Testamento esse triunfo do Senhor Jesus, né? Em 1 Coríntios 15, 25, está dizendo: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Efésios 1, 20 e 21 declara:
fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. E em Filipenses 2, 10 e 11 aparece: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, as vitórias de Israel sob o comando de Josué, elas apontavam para esse triunfo final de Jesus Cristo. Amém? Agora, tem uma conclusão final aqui que eu vou até ler, porque eu não poderia falar de uma maneira mais clara e objetiva. Eu não sei para quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas é importante que cada um de nós faça algumas perguntas para nós mesmos, né? E a primeira delas é: de que lado você está? Você faz parte do povo de Deus? Ou você é como aqueles povos ímpios que, à luz da natureza, tiveram conhecimento de Deus e conhecimento do que ele havia feito na terra do Egito, e ainda assim continuaram na rebelião do seu coração, de acordo com seus próprios caminhos? Quanto que você já ouviu e já conhece de Deus, e ainda assim você continua na rebelião do seu coração, de acordo com seus próprios caminhos? Não se iluda. De fato, pelo fato de vivermos milênios depois da escrita desses eventos, pois Deus ainda é o mesmo Deus, santo, Senhor de todas as coisas, e um dia lhe trará a juízo. Só há uma esperança para você: aquele que foi feito maldição em seu lugar, pendurado no madeiro, maldito de Deus pelos seus pecados. Se você se arrepender, crer em Jesus Cristo, sujeitar-se a Ele e o receber como Senhor e Salvador de sua vida, então fará parte do povo de Deus. E não será mais alvo da condenação justa pelos seus pecados, mas herdará a vida eterna e terá o perdão de Deus para viver com Ele para sempre, no mundo vindouro que se aproxima rápido. Portanto, sem deixar mais passar a oportunidade ou tempo, reconcilie-se com Deus, arrependa-se, creia nele e o busque na pessoa de Jesus Cristo para o perdão completo dos seus pecados. Busque a Jesus. Ele morreu no madeiro por você. Nós estamos no domingo de Páscoa e é o momento da ressurreição, da nova vida, né? Jesus ressuscitou depois de morrer na cruz, de levar sobre si todos os pecados, toda a dor do pecado, toda a maldição que era para mim e para você. Eu, glória a Deus, já criei, o Senhor me resgatou, né? E eu sou feliz em saber que eu sou herdeira de Deus, eu faço parte do povo de Deus. E você? Você é parte do povo de Deus? Você já creu? Já se arrependeu? Né? E você, meu irmão, que às vezes pode estar vivendo hoje na idolatria do dinheiro, na idolatria do corpo, na idolatria dos prazeres, você também pode se arrepender. Você teve um Cristo que já morreu pelos seus pecados e que está disposto a te perdoar e resgatar o relacionamento com você. Então faça isso, né? Entregue sua vida ao Senhor de uma maneira plena e você vai gozar de toda a alegria que Ele tem para você. Amém? Irmãos, foi um prazer compartilhar da palavra de Deus. Essa lição foi bênção para mim. Eu espero que também seja para você. Peço desculpas pelos latidos e pela tecnologia que ainda não totalmente utilizada, né? Mas nós sabemos que Deus tem um propósito para tudo e que Ele está nos abençoando assim mesmo. Então, que Ele possa continuar a nos abençoar e que nós possamos continuar aí em comunhão nas nossas redes sociais. Amém? Um grande beijo para vocês.